que eu posso estender? O que eu posso fazer? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo-vos todos com a paz do Senhor. Prazer externar para a oportunidade que foi a minha ortogada por esta feita de ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Sobre o tema, sobre o culto da vitória, tem Mateus 21, 22, que fala, né? Se tudo pedir oração, que recebereis. Sobre o poder da oração, os irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 19. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os dias, como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui está entre aspas, para cantarmos sobre os instrumentos de música. Amém. Assenta-se. Ao falar de oração, e pelo poder da oração, vamos trazer ao tema esta mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração: vencendo em tempos de crise. Bem, ao meditarmos na palavra do Senhor, vamos entrar no parâmetro da qual a história, ao qual vivenciou o profeta Abacuque nos seus dias de ministério. Aqui fala que a partir que Abacuque viveu, né, num período em que a nação a qual ele estava vivendo, que era a nação de Judá, estava passando por uma grande crise. Certo? Por crise e por três pontos: espiritual, moral e social. O profeta vivenciou nesta época. Isso se indaga a partir
do qual lemos aqui. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, ao decorrer das... Esse fato ocorrido também por os últimos 4 reis que se levantou para governar Judá, os últimos 4 reis, um pior do que o outro. Imagine, irmãos, o parâmetro da sociedade. Um rei corrupto pior do que o outro. Já a parte espiritual morreu. Já fazia, não tinha mais lei, fazia o que queria. A coisa foi tão baixa que diante desta coisa, que Deus, por sua vez, Ele se levantou e disciplinou Judá. Ele levantou os babilônios e subjugou a nação até ela ser totalmente exterminada. Louvado seja Deus. Por conta 2 vezes teve esse rapto, até que Judá teve seu fim definitivo. O primeiro ponto, isso foi só a introdução. Agora vamos no primeiro ponto. Nesses tempos difíceis, a primeira coisa do profeta que ele sentiu nesse período foi a inconformidade, que está escrito no Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 e 3. Aonde o profeta, ele indaga ao Senhor, pelo fato do que ele está vivenciando. Ele questiona a Deus do porquê sobreveio esse tipo de situação sobre a nação. Ou ele se sente inconformado. Como pode a nação chegar a este ponto, se corromper de tal forma, e toda a nação inteira? Ele foi o único, o remanescente, que se manteve firme. Agora, diante da conformidade, eu quero trazer para os dias de hoje. Irmão, diante desse parâmetro, vamos analisar as nossas vidas também. Diante de muitas vezes da nossa vida, se deparamos por grandes situações, ou feitos que se ocorrem, seja no âmbito de vivência, nas sociedades, tudo. E, de uma certa forma, nos vem também esta inconformidade. Não se conformar com a situação a qual estamos passando. Aí possamos também se indagar, às vezes se questionar e dizer, muitas vezes a Deus, o porquê, qual a razão, qual o motivo que sobreveio isso, que eu estou passando por isso, o que eu fiz por estar nessa situação. Aleluia. Não chegamos a vezes, irmão, que nós paramos, nós mesmos nos questionamos em certo ponto,
por que está passando por esse momento sobre nossas vidas. Seja ela pessoal, seja ela ramo do familiar, seja ela que seja, em qual parte que seja, quando sobrevém. Aí, de certos pontos, possamos indicar e questionar o porquê. Louvado seja Deus. Não digo porque se eu tá mesmo, eu já fiz isso também. No meu íntimo, em minha oração. Do que eu vivenciei. E o que eu vivenciei. Mas, louvado seja Deus. Romanos 12, versículo 2. Glória a Deus. Romanos 12, capítulo 12 e versículo 2. Glória a Deus. Olha o que diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A resposta. A inconformidade. Não se vamos se conformar com este mundo. O que acontece ao nosso derredor. O que o Senhor disse, meus irmãos? O que Ele falou? Que no mundo tereis aflições. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos se têm desanimado adiante das adversidades da vida. Mas, por quê? Não estava firmado. Ou não tem uma certa compreensão do porquê estava passando por esse processo. Porque o homem não serve de Deus, não passa. Deus não permite passar certas coisas por um motivo qualquer, sem um propósito. Tem um propósito isso. A palavra fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Segundo ponto. Agora sim. Segundo o sistema difícil nos faz o quê? Nos leva à oração. Abacuque, a partir do capítulo 1, do versículo 12 ao 17, se você meditar lá, a qual ele retrata sobre uma seguinte circunstância: a ação sem a oração resulta em frustrações. Então, louvado seja Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé a obra é morta, né? Através da oração. Mas sem ação, não podemos se deixar levar. O profeta estava inconformado com a situação que estava vivenciando. E ele se pôs então em orar. Ele orou a Deus.
clamou ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia da nação, para que o homem viesse e voltasse novamente para Deus. Mas em nossas vidas de quando passamos e se deparamos em certas circunstâncias, irmãos, ou decisões que vamos tomar, não devemos nos precipitar adiante da circunstância. Não vamos agir conforme a nossa própria força, que possamos, vamos resolver, eu conheço, eu entendo. Não. O que vemos diante da circunstância, da adversidade que se tem se pôr sobre nossa vida, é a primeira coisa que o servo de Deus deve fazer é orar. É orar. Para que, através da oração, você apresente a Deus aquela causa e perante a sua graça, Ele conduza a direção de qual maneira você deve proceder adiante daquela situação, para que você não tome uma decisão errada, certo? É oração, orar, para ter resposta, primeiro é oração, é orar, é depositar no Senhor as suas ansiedades, para buscar diante de qual situação que fosse posta na sua frente, para que você, antes de tomar uma decisão, A ou B, ore, busque a Deus e peça a sabedoria para que Ele te dê a condução para prosseguir e achar a maior solução possível para resolver aquela situação, para que você não se frustre. Por isso que tem muitos que se desanimam,